Seja conosco nesta manhã. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a oração, eu queria pedir àqueles que, neste momento, estão sofrendo por algum tipo de enfermidade. Amém. Se coloque em pé, por favor, para a gente orar. Seja qual for a enfermidade que você tem sentido, enfermidade espiritual, financeira, emocional, se você tem alguma enfermidade, no momento da igreja também orar para que o Espírito Santo cure essas enfermidades em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta e vamos estudar daqui a pouco, ouvir a Sua voz nesta manhã. Louvamos o Seu santo nome, cantamos louvores, mas neste momento que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. E neste momento, Pai, tem algumas pessoas que estão em pé, que têm sofrido algum tipo de enfermidade, seja enfermidade física, seja enfermidades emocionais, financeiras, psicológicas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus da cura. Amém. Tu és o Deus que está conosco e vem nos libertar dessas enfermidades, Pai. Obrigado, Senhor. Pois nós sabemos que grande parte, ou a maioria das enfermidades, são ataques espirituais, Pai, são demônios. Verdade. Que nos atacam, Pai, para nos deixar debilitados, para não fazer a Tua obra, Senhor. E nós sabemos que esses ataques têm aumentado na vida dos filhos do Teu povo, Senhor. Então nós repreendemos aqui, neste momento, em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor. Amém. Toda enfermidade. Pois a nossa igreja é um lugar de cura, Senhor. A nossa igreja é um lugar também de libertação. Amém. Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo, se há uma ligação, Pai, com esses espíritos caídos com relação a qualquer enfermidade, que neste momento as Suas poderosas mãos quebrem agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos isso, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão em Tuas mãos. Tome, Pai querido. Acalma os seus corações mediante dos seus problemas, Senhor. E nos prepare agora para a mensagem que nós vamos ouvir. Por essas bênçãos lhe pedimos, desde já agradecemos. No poderoso nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Podemos sentar, igreja. O título dessa mensagem é Guerras Espirituais. Nós estamos em guerra e muitos de nós esquecemos disso. Nós estamos vivendo a cada sábado, a cada dia também, como se nós estivéssemos vivendo dias normais. E nós não estamos vivendo em dias normais. Nós estamos em uma guerra ferrenha. O palco do grande conflito, ele está chegando ao fim. E Satanás vai investir em tudo para envenenar esse mundo. Ele tem uma pedra no sapato. E essa pedra no sapato, irmãos, eu digo isso porque eu tenho convicção do que eu vou dizer agora. Amém. E a pedra desse sapato se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém, Senhor. E o inimigo ele tem investido o que ele pode para que nós venhamos esquecer com quem é a nossa guerra. Frequentamos as igrejas nas quarta-feiras, aos sábados, aos domingos, e os dias se passam e a igreja ainda não está fazendo aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. A igreja está se acostumando com as coisas que estão acontecendo.
e não podemos nos acostumar. Esse tema, guerras espirituais, é um tema que eu vou, não somente eu, mas Marcelo também, nós vamos abordar muito daqui para frente, muito. Porque o inimigo, ele tem atuado em várias áreas. Eu estava falando na minha classe que uma grande massa de cristãos hoje tem uma doença chamada ansiedade. Uma grande massa. E por mais que procure profissionais, por mais que procure tratamento, parece que isso não vai embora nunca. Não é isso? Uma vez eu estava conversando com o pastor Emanuel, a gente conversava bastante, e ele falou claramente: Alex, e o pastor Emanuel, ele tinha essa luta que ele entendia claramente, né? Ele falou: Alex, 99% das doenças psicológicas são demônios. As pessoas fazem tratamento, tomam remédio, vão para o psicólogo, vão para a terapia, fazem isso, mas não tem paz. Elas ficam presas nisso. Isso é uma verdade, irmãos. Parece que é uma guerra sem fim, não é? Nós vamos falar um pouquinho dessa guerra, porque nós entendemos que Jesus Cristo, ele veio nos libertar, certo? E veio nos libertar de quê? E nós vamos estudar um pouco essas mensagens. Toda vez que me convidarem para me trazer uma mensagem, eu vou estar falando de guerras espirituais. Satanás e seus anjos, eles não respeitam o quanto você louva, o quanto você ora, ou o quanto você lê a Bíblia. Mas se você louva, e aquilo que você louva, você coloca em prática, aquilo que você lê, você coloca em prática, aí já é outra situação. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas os nossos pensamentos estão onde? Longe. É onde? Muitas das vezes nós não conseguimos nos concentrar nem na mensagem, porque muitas das vezes o nosso coração está cheio de muitas coisas. Vamos falar um pouquinho disso hoje. Essa é a primeira parte. Tem outras partes. Toda a mensagem vai estar ligando com as outras mensagens que eu vou estar trazendo aqui. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Eu estou usando aqui a Bíblia King James, versão atualizada. Eu gosto muito dessa versão. Ok? Livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Amém? Deixa eu ler um pouco esse texto aqui. Sim. Que diz assim na minha versão: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar libertação aos cativos. Amém. E libertação do mundo das trevas, os prisioneiros da escuridão. Minha versão é um pouco diferente, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio libertar. Amém. Pessoas que se encontram nas trevas, no mundo de escuridão. Libertação é o que nós vamos falar um pouquinho de hoje. Libertação. Mas antes, deixa eu contar uma história aqui. Teve uma vez que nós fomos visitar uma família, e essa família nos recebeu muito bem. Mas ao chegar ali na varanda dessa casa,
nós sentimos uma atmosfera muito pesada. Muito pesada. Entendemos que com isso, ali dentro estava sendo travada uma guerra do bem contra o mal. Fomos em espírito de oração. Porque quando você é convidado para ir para uma casa, você não sabe o que está acontecendo na casa. Se existe, irmãos, lugares onde os demônios gostam de estar, é nos lares. Ali é travado muitas guerras. E ao entrar naquela casa, nós cumprimentamos a esposa, o marido não tinha chegado ainda, estavam seus filhos, estava a irmã dessa pessoa também. E ali nós começamos a conversar com essa pessoa. E a pessoa falou para nós o seguinte: olha, eu tenho muito ódio, eu tenho muita raiva, porque pessoas me fizeram coisas, eu continuo até hoje com muito ódio, com muita raiva, muita tristeza no coração. Ela chegou ao ponto de dizer que naquela semana ela teve vontade de pegar uma faca e mataram algumas pessoas ali. Isso não é normal, não é normal? E falava isso com os olhos cheios de lágrimas. Trouxemos orientações, investimos ali algumas horas, lemos a Bíblia Sagrada, cantamos louvores. Se tem uma coisa, irmãos, que os demônios não gostam, é quando nós cantamos louvores. Principalmente os sacos. Eles não gostam disso. Quer espantá-los de qualquer lugar, cante louvores. Quer ter uma mente ao acordar tranquila, cante louvores ao Senhor. Eles não gostam disso. Eles odeiam isso. Eles odeiam a oração, a leitura da Bíblia e também louvores. E você está em guerra 24 horas com eles. E neste momento que nós louvamos ali, trouxemos a palavra, aparentemente naquela casa ficou tudo em paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nessa guerra espiritual, os demônios, eles são territorialistas. Vocês sabiam disso? Eles não vão embora assim. Por isso, nós devemos persistir e insistir nas nossas orações. E quando nós acabamos ali de falar as últimas palavras, a gente convidou a família para se levantar, nós demos as mãos um para o outro, e o Marcelo começou a fazer a oração. E naquele momento que ele começou a fazer a oração, uma criança começou a rir. Aparentemente, para muitas pessoas é até natural, criança rindo, e a outra criança também começou a rir, e a outra também começou a rir, e a outra também começou a rir. Depois, os adultos começaram a rir. Todo mundo foi tomado de uma risada, e a risada não parava. E a gente continuou orando, pedindo que aqueles espíritos malignos saíssem dali. Fizemos uma oração que não foi uma oração curta, foi uma oração longa, mas a gente, quanto mais orava, mais tinha o quê? Isso. E a pessoa que estava ali, essa jovem que estava ali, ela já estava fraca de tanto rir. E Marcelo continuou orando. E depois da oração, elas começaram a desacelerar, nos pedindo perdão, pois não sabiam o que estava acontecendo. Demônios estavam ali. Era uma guerra, era um conflito. Gritamos mais vezes. Na terceira vez o ambiente já era diferente, mas depois não voltamos mais lá. E eu acredito que deve estar em guerra, porque há 2 semanas atrás ela entrou em contato comigo e falou: vocês precisam visitar a minha casa. Os demônios
são territorialistas. Listas. Eles não vão embora assim. Nós precisamos quebrar tudo aquilo que nos prende a Ele. Portas abertas. Portas abertas. Quantos aqui vê filme de terror diariamente na sua casa? Ninguém vê filme de terror? Por que vocês não vê filme de terror? Porque vocês acreditam que são o quê? Portais que abrem o quê? As portas para os demônios. Mas existe algo pior do que você ver filme de terror: rancor. Rancor. O rancor é uma porta ainda maior. E nós vamos ver aqui várias séries que nós vamos trabalhar aqui com guerras espirituais. Você vai ver o que os sentimentos fazem. O que você não pode ter para atrair isso. Então nós precisamos, irmãos, entender que Jesus Cristo, Ele traz libertação. Ele traz a paz que você precisa ter a cada dia, mesmo diante de todos os embates, mesmo diante de todas as guerras que você esteja vivendo. Hoje nós estamos muito cansados, fisicamente, psicologicamente, mentalmente. É ou não é? Eu estava falando na minha classe que uma vez uma pessoa falou comigo: irmão Alex, eu estou cansado dessa guerra. Ela não para. Eu falei: essa guerra só para quando Jesus voltar. Você tem que saber lidar com essa guerra. Eles não tiram férias, nem o Senhor tira também. Mas se nós não estivermos usando as armas corretas, nós vamos perder e vamos acreditar que estamos muito bem. Verdade. Abram suas Bíblias no livro de Marcos. Nós vamos contar aqui uma história. Na próxima mensagem que eu vou trazer aqui, eu vou dar continuidade a essa mensagem que eu vou trazer hoje, porque uma vai ligando na outra. Nós vamos criar blocos, muros, para que vocês possam entender essa questão da guerra espirituais. Marcos, capítulo 6. Versículo 7 em diante. Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos e agora vai trazer orientações para que eles venham pregar para as pessoas. Trabalho missionário. Você gosta de trabalho missionário? Quem gosta de trabalho missionário? Todos nós gostamos, né? Trabalho missionário é você levar libertação para as pessoas. E eu digo uma coisa, irmãos: o inimigo ele não mudou, ele continua o mesmo. Aqui diz assim, capítulo 6, versículo 7 em diante de Marcos: convocou então os 12 para juntos de si, e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos do quê? Imundos. Jesus chama os discípulos e naquele momento ele fala: vocês agora, vocês andaram comigo, viram o que eu fiz, vocês vão fazer a mesma coisa. O Espírito do Senhor estará sobre vocês e vocês terão autoridade para expelir o quê? Demônios. Quando a gente faz o trabalho missionário, talvez a gente não pense nisso, né? Que o trabalho missionário também tem a ver o quê? Que expelir o quê? Demônios. Porque há demônios, irmãos. E muitas vezes a gente não fala sobre isso. Eles estão aí, aprisionando as pessoas, acorrentando elas em todos os tipos de coisa. Então Jesus Cristo, e nós vamos ver para onde que é essa ordem. Aqui a Bíblia vai dizer para onde é essa ordem que ele envia os discípulos. Convocou então os 12 para junto de si e enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles teriam autoridade sobre os demônios. E Jesus Cristo lhe determinou que nada levassem pelo caminho,
a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro, nem cinto. Eles deveriam confiar o quê? Plenamente no Senhor. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem duas túnicas, somente a roupa do corpo. E recomendou: sempre que entrares em uma casa, nela o quê? Permanecei até vos retirar-vos de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir a palavra, partis desse lugar, sacudi a poeira debaixo dos vossos pés, como testemunhas contra eles. Então eles fizeram isso. Eles partiram. Só que a ordem de Cristo Jesus era para que eles fizessem o quê? Pregassem o Evangelho publicamente ou entrassem nas casas. Hein, igreja? Nas casas. A primeira ordem, a primeira missão era trabalhar com o povo de Israel, com o povo da casa, mas os discípulos deveriam entrar nas casas. Os demônios que eles teriam combate estariam dentro das casas. Eu vou ler aqui Deveras Nações, que fala justamente isso. Nas casas. Os demônios se encontravam nas casas. A libertação deveria ser primeiro nas casas. O primeiro trabalho missionário que os discípulos iam fazer seria nas casas, no povo do Senhor. Infelizmente hoje, em muitas de nossas casas, tem espírito ruim ali dentro. Existem casas, irmãos, que para ser proferida uma palavra de bênção, uma palavra de amor, uma palavra de bondade, uma palavra de alegria, uma palavra de paz é a coisa mais difícil do mundo. É ou não é? Olhe o ambiente da sua casa, veja a atmosfera, veja se corresponde. Não é ver a atmosfera um dia, veja durante a semana, vê se corresponde, vê se ali está acontecendo alguma coisa que está dando permissão para o inimigo trabalhar. Com certeza muitos diriam assim: irmão Alex, é isso mesmo que acontece. Então, nesse momento, os discípulos, eles recebem ordem, aonde eles iriam evangelizar, levar as palavras de salvação, mas também iriam o quê? Expulsar, porque teriam contatos com esses demônios. Aonde? Nas casas. E aqui o versículo 12 e 13 diz assim: eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Versículo 13. Expulsavam o quê? Muitos demônios. Muitos demônios. Ungiram com óleo e o número de doentes eram curados. Doentes fisicamente, doentes emocionalmente, doentes psicologicamente, doentes financeiros. Todos os tipos de doenças, divisões e dissensões que tinham lá. Então os discípulos, ao entrar naquela casa, eles expulsavam o quê? Muitos o quê? Demônios. O Sandro, pode passar para mim, que eu estou sem passar por aqui. Os discípulos deveriam, nessa primeira viagem missionária, ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitas das vezes, nós estamos preocupados com as pessoas que estão lá fora e temos que fazer um trabalho missionário. Mas muitas das vezes, nós não estamos preocupados com as pessoas que estão ali na igreja, com o povo do Senhor, com as ovelhas perdidas na casa. Há ovelhas perdidas na casa? Há ovelhas perdidas na casa. Então a ordem de Cristo Jesus era ir, primeiramente, para esta casa. Pode passar, Sandra. Os esforços deveriam ser concentrados no trabalho de casa em casa. Muitas das vezes nós queremos fazer programações maravilhosas na igreja. E é bom, é bonito. Mas muitas das vezes, ao fazermos programações maravilhosas na igreja, nós não estamos santificando a nossa casa. Irmãos,
fazer por fazer algo não adianta. Nós temos que consagrar nossa casa todos os dias. Levantar pela manhã, estender as mãos sobre o nosso lar e pedir as ricas bênçãos de Deus. É o que nós temos que fazer. Pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebre qualquer direito legal que os espíritos maus tenham tido no seu lar. Você tem que pedir isso. Senhor, quebre qualquer direito que os demônios tenham no lar. O que é direito? É quando se tem muitas coisas que ali os espíritos seres veem. E eles ficam, eles são queridos à vista. E aquele problema exatamente não passa, aquilo não acaba nunca. A primeira ordem de Cristo Jesus é: entre nas casas. Há demônios ali dentro, na casa de Israel. Traga libertação para essas pessoas, para essas famílias. Pode passar, senhor. Essa casa seria abençoada. Até José Revelações diz: essa casa seria abençoada por suas orações, seus cânticos de louvor e leitura da Escritura junto à família. A casa seria abençoada com o quê? Louvor. Com orações, com cântico de louvor e leitura junto à família. Hoje, para reunir a família, até famílias adventistas, é muito difícil. Irmão Alex, a minha casa não tem todo mundo que é adventista no sétimo dia. Mas olha o Senhor e fala: Senhor, hoje eu quero chamar a minha família aqui. Hoje eu quero chamar a minha família aqui. Não tem nada disso para fora. Hoje o Senhor, eu quero, em nome de Jesus, chamar minha família aqui, para que a gente venha orar junto do Senhor. Hoje eu quero convidar a minha família. Hoje eu quero convidar a minha família para estar aqui. E alguns deles não são da igreja, mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, convidar a minha família para orar, convidar a minha família para cantar louvores. Às vezes nós estamos tímidos demais. Nós muitas das vezes estamos vendo pessoas que nós amamos se perderem, mas nós não temos coragem de fazer um convite. Você sabia disso? Porque você entende que prontamente pode receber um não. Se você receber um não naquele momento, insista, persista, porque essas pessoas, elas precisam ser libertas também. Você acha que quando chegar o fim das coisas, as pessoas vão ouvir vocês? Hoje é o momento oportuno. Os discípulos, eles entravam em casa. Hoje em dia, irmãos, para você entrar em casa, hoje em dia, a gente faz um trabalho aqui na igreja, né? Está visitando as famílias. Mas, irmãos, a coisa mais difícil, às vezes, é a gente entrar numa casa para fazer uma família. Às vezes, eu agendo com algumas casas e um dia antes, ou no mesmo dia, as pessoas fazem o quê, Marcelo? Cancela. Meu Deus do céu. Mas não conseguem ver. Muitas pessoas cancelam, é um dia. Você se prepara, você agendou, você marcou, mas no dia que você agendar, olha, não vai dar. Aí outra pessoa, no outro dia, não vai dar também. Não tem como. Essa casa seria abençoada por orações, seu cântico de louvor e a leitura das Escrituras. Mas tem pessoas que não querem ser visitadas para que isso aconteça. E o inimigo, irmãos, com isso, ele vai fazendo o quê? A festa. Passa aí, Senhor. Leiam comigo. Mensagem escolhida, volume número 3, página 411. Estamos empenhados numa peleja contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, que é Jesus Cristo. Se você não seguir Jesus Cristo de perto, não adianta. Satanás obterá vitória sobre nós. E a irmã Mate agora faz uma pergunta.
desse livro. Esquecemos os adventistas do sétimo dia, a advertência de Efésios capítulo 6. Será que nós esquecemos dessa advertência? Será que nós esquecemos com quem é a nossa guerra? Será que nós esquecemos com quem é a nossa luta? A sua luta não é contra os seus filhos. A sua luta não é contra os seus vizinhos. A sua luta não é contra as suas esposas, seus amigos. As suas lutas não é contra os seus maridos. Ela fala, será que os adventistas do sétimo dia esqueceram da advertência de Efésios 6? Eu acredito que sim. Grande parte de nós esquecemos que nós estamos empenhados em uma guerra. Grande parte de nós esquecemos que nós estamos empenhados em uma luta. E o inimigo, irmão, não está nem aí se você vem ou não vem à igreja. O importante é você não colocar nada de prática. Que aumente, talvez na concepção deles, talvez eles devem rir disso, que aumente os treinamentos, que aumente as programações, e façam com zelo, mas não deixe eles se consagrarem, não deixe eles entenderem que somos nós, que haja mais dedicação, mas sem consagração. E isso ele vai ganhando espaço. E as suas mentiras e o mundanismo tomam força dentro da igreja. E aquilo que um dia a gente não aceitava, hoje vem como proposta em comissões para colocar isso em prática. Esqueceram? Os adventistas do sétimo dia, com relação a Efésios capítulo 6, pode passar, sabe? Eu botei aqui só o versículo 12, na minha versão aqui. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Você precisa se examinar a cada dia. Eu falei ali na minha classe que quando chegar a noite, não faça a seguinte oração: Senhor, muito obrigado pelo dia, que bom o Senhor nos protegeu, nos guardou, livrou do mal. Proteja a noite, é o que eu peço em nome de Jesus. Irmãos, não é só isso. Fale para Deus como foi o seu dia. Fale para Deus aonde você acertou. Fale para Deus onde você está errando. Fale para Deus fechar qualquer porta que dá acesso aos demônios. Fale para Deus, Senhor, porque às vezes a gente não está percebendo que está sendo atacado. Às vezes nós estamos percebendo, não estamos percebendo que estamos sendo, às vezes, muitos instrumentos, às vezes instrumentos na mão do Senhor. Bom, Alex, eu sou um adventista do sétimo dia, como é que eu vou ser um instrumento na mão do diabo? A gente é, às vezes, instrumento, irmão, se não tiver alicerçado com o Senhor. Pedro, ele falava para Jesus Cristo não ir para Jerusalém. E ele estava sendo usado por quem? Satanás. Não venha dizer que ele não vai atacar. Mas quando ele atacar, que possamos ter o quê? Discernimento. Hoje, o povo do Senhor está sem discernimento nenhum. Quanto tempo você investe para abençoar pessoas? Quanto tempo você investe? As palavras que saem da sua boca são palavras de bênçãos. Você analisa o que você está falando, para quem você está falando e como você está falando. Porque, irmãos, às vezes nós estamos tão enfraquecidos na caminhada espiritual que tudo nos desequilibra. Sabia disso? Temos um emocional muito fraco, que quando as coisas acontecem, perdemos a linha,
uma espiritualidade distante, porque quando o inimigo ataca, prontamente se duvida de Deus. Guerras e mais guerra dentro do lar. As piores guerras são dentro das casas, irmãos, onde não se chega a um acordo. E nós temos que ter cuidado com isso. Palavras boas, palavras positivas, palavras que ajudam as pessoas. As pessoas hoje estão usando palavras que jogam outras pessoas para baixo. Não estão usando palavras positivas. Irmãos, analisa o que você fala. Se você está usando palavras positivas ou negativas. Se você está usando mais palavras negativas, tem alguma coisa errada. Você sabia disso? Tem alguma coisa errada. As nossas palavras têm que ser palavras que edificam. Se você e eu somos sal da terra, nós temos que ter palavras o quê? Que edificam. Que abençoa. Que abençoa. Precisamos fechar portas que estão abertas em nossas mentes. Nós vamos falar no próximo estudo por que os discípulos agora eles conseguiram expulsar demônios, mas por que eles não conseguiram expulsar demônios? Por que eles não conseguiram agora expulsar demônios? Ah, irmão Alex, porque existem castas que são mais fortes do que outras. Não é isso. Isso é verdade que tem casta, mas por outra coisa. Existem coisas que nos impedem de ter uma vitória sobre os espíritos maus. Existem portas abertas que a gente não consegue se liberar delas. Coisas que estão enterradas lá no fundo do coração, mas que não dá permissão para Deus trabalhar. Cadeados que só você pode abrir. Mas muitas das vezes a pessoa não quer abrir cadeados nenhum. E nós precisamos, irmãos, se naquela época se precisou expulsar demônios, não fique pensando que hoje não precisa também. Eu e Marcelo uma vez fomos numa casa que nós não estávamos preparados para estarmos ali. E os anjos do Senhor não permitiam uma coisa pior ali. Não estávamos. Deparamos com algo muito forte. Ah, irmãos, mas era a casa de pessoas do mundo. Não. De adventistas do sétimo dia. Mas não estavam preparados. Nós saímos juntos daquela casa com esse pensamento. Não estávamos preparados para isso. Guerras espirituais. Na sua casa há muitos ressentimentos, há mágoas, as tristezas, há muitos rancores. Tem que limpar isso aí. Você vai orar o quanto você quiser. Eles vão continuar ali. Essas portas têm que ser fechadas em nome de Jesus Cristo. Amém. Não adianta. Se não fechar essas portas, eles continuam batendo. Irmãos, nós precisamos entender com quem é a nossa guerra. Nós estamos ouvindo muitas mensagens. Eu tenho certeza que você ouve muitas mensagens diariamente, pelo YouTube, pelas vias da internet, pregações. Mas nós estamos numa guerra, num palco de um grande conflito, onde a sua guerra é com demônios, literalmente com eles. Eles querem uma igreja. Hoje, o estado da nossa igreja, hoje, mundialmente falando, agrada mais a quem? Analisa comigo. Hoje, o estado da nossa igreja agrada mais a quem? Hoje, o nosso estado está sendo como Deus deseja. Nós estamos fazendo uma oração específica. Mas, irmão Alex, eu imaginava que fazer o trabalho missionário era reunir os irmãos e partir. Muitas das vezes, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dando um trabalho enorme para os anjos, para a gente não ser envergonhados, porque saímos muito
das vezes sem nenhum tipo de preparação, com o coração cheio de coisas que estão com cadeado. Os espíritos maus sabem disso. Mas muitas das vezes nós saímos, entregamos material, voltamos felizes sem nada. Sem retorno. Imagina, você vai para uma colheita e você volta feliz dessa colheita sem um grão de nada. Tem sentido isso, igreja? Tem lógica? É isso que eles querem que nós vamos pensar. Que o trabalho a ser feito foi uma bênção. Foi nada. Não tem resultados. O trabalho para ser uma bênção tem que ter resultado imediato. E a gente entendeu que não precisa. A obra do Evangelho na igreja primitiva, a obra do Evangelho com os reformadores, com a igreja pioneira, tinha resultados imediatos. Um mártires, quando era queimado, pessoas que olhavam aquilo, se convertiam o quê? Na hora. E muitas das vezes, nós estamos fazendo trabalho em cima de trabalho, e quais são os resultados? É uma luta, é uma dificuldade. E o maior sinal de vitória que a igreja pode ter, ela não está tendo. Batismo. Não, temos que fazer isso aqui para alcançar, porque vai vir. Não, vamos continuar aí. Olha, vamos fazer isso aqui? Não. Nós temos que nos investigar, nos analisar, ver onde nós estamos errando, fechar portas, para que o Espírito Santo venha nos usar a cada um de vocês. E juntos, aí sim, quando sair, os resultados serão o quê? Diferentes. Que Deus nos abençoe isso. Isso aqui foi só uma introdução. Na verdade, toda essa mensagem aqui foi uma introdução do que nós vamos falar nos próximos sábados. Porque nós vamos abordar ataques espirituais. Talvez você esteja sofrendo um ataque dos demônios e não sabe. Sabia disso? Às vezes você acha que isso é natural. Às vezes você entende que é algo normal. A igreja está entendendo que do jeito que está bem, está normal. Trabalho missionário, no primeiro sábado de maio, entrega esse livro e vamos deixar, irmãos. E não acontece. Entregamos o livro há quase 14 anos e quase não vimos pessoa entrar nenhuma aqui com o livro na mão, dizendo que ao ler aquela leitura, o Espírito Santo tocou ela e ela veio aqui para a igreja. Vimos isso acontecer na nossa igreja? Vimos? Quem viu aqui acontecer na nossa igreja, pode levantar a mão. Pode acontecer raramente, mas eu não vejo isso. Por quê? Alex, um ataque espiritual é quando a atmosfera do lar ela muda de uma hora para outra. Está tudo bem, na harmonia, daqui a pouco muda. Se a gente está numa harmonia, a gente vai falar isso aqui para frente, o que muda. Como a gente entende que os demônios estão ali, a atmosfera do lar. Irmão White, ela fala que a nossa casa tem que ser o quê? Um pedacinho do céu. Um pedaço do céu. Mas muitas das vezes a atmosfera dessa casa está sendo um pedaço do quê? Palcos de guerras. Do palco de guerra. Conflito. Do inferno. Desentendimento tremendo. Qualquer coisa ali dá desentendimento. Não pode se falar nada que dá briga e discussão. Você acha que isso é o quê, igreja? Você acha que isso é o quê? As nossas palavras, a palavra de um cristão, ela tem que ter autoridade e poder. Tem que ter autoridade e poder, senão não adianta. Mas nós vamos trabalhar isso aqui mais para frente. Amém. Mais para frente não. A princípio quase nos sábados, irmãos. Para trazer uma realidade. Para desbloquear muitas das vezes a nossa mente. Porque muitas das vezes nós estamos com a mente cauterizadas. Você sabia disso? Estamos à espera de algo. O que nós estamos esperando como igreja, gente? De decreto. Não estamos sabendo lidar com as lutas hoje, estamos esperando um decreto. Nós não estamos sabendo lidar com as lutas internas, quanto mais as lutas externas. Você sabe o que é uma luta externa? Você entende o que é uma luta externa, irmão? Do que o Estado ele pode fazer com a sua vida a partir de hoje, se ele quiser? 8 de janeiro. Existem pessoas com 60, 70 anos presas, porque estava lá com a bandeirinha amarela, 14, 15 anos, acabou com a sua vida, ela vai morrer lá dentro. E ninguém faz nada.
Você sabe o que é uma guerra? Então nós precisamos resolver nossas guerras internas para estar forte ali em nome de Jesus Cristo. Quando vier as grandes guerras externas, possamos estar o quê? Preparados. Um grito de guerra, de vitória, irmãos, que nada abala a sua fé. Amém. Mas temos que resolver hoje as guerras internas. Próxima mensagem nós vamos falar por que os discípulos não conseguiram agora expelir demônios. Vamos trazer uma mensagem para que a igreja possa também, em nome de Jesus, libertar disso. Amém. Porque isso está travando muitos de nós. Está mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um louvor agora especial. Espírito Santo, em tua presença, inclino minha face para te adorar, dizer obrigado, tu tens me guiado, eu sinto teu poder me consolar. Envolve minha vida, faz morada em mim. Eu quero ser um instrumento teu, pregar do teu amor, testemunhar tua graça em mim, enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade e mansidão, felicidade, paz, alegria, caridade, paciência, Espírito de Deus. Confio mais e mais no teu amor, me transformando e mudando quem sou. Espírito que hoje vive em mim, revigora minha alma e me faz pregar do teu amor, testemunhar tua graça em mim, enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade e mansidão, felicidade, paz, alegria, caridade, paciência, testemunhar tua graça em mim, enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade e mansidão, felicidade, paz, alegria, caridade, paciência, Espírito de Deus, tua graça em mim, o que quero é provar teus frutos, Espírito de Esses espíritos, eles trazem enfermidade física, emocionais,
espirituais, financeiras, guerra entre as famílias, para tirar a nossa paz, para tirar a sua paz, a paz da sua família. Próximo tema que nós vamos estar abordando aqui, irmãos, será o que dá legalidade aos demônios de estar na casa dos cristãos. O que dá legalidade para eles? Nós vamos falar um pouquinho do que dá legalidade, do que dá permissão para que eles permaneçam lá, que a gente não quer. Em nome de Jesus, a gente quer que a nossa casa seja liberta. Amém. Então eu quero fazer um convite aqui neste momento para a gente fazer uma oração de intercessão para aqueles que desejam, de alguma forma, ser libertos, se tem alguma coisa acontecendo, está aprendendo ali na sua casa, está acontecendo alguma coisa na sua casa ali, guerra, os problemas. Eu sei que não são todos, né? Mas se está acontecendo alguma coisa, problemas ali que você está vendo que o negócio não se resolve ali, seja qual for o problema, vamos fazer uma oração de libertação nesse momento. Amém. Aqueles que quiserem, podem vir aqui à frente, nós vamos estar orando aqui para que, a partir de hoje, Deus ele venha trazer a libertação, que você venha ter consciência aqui do que está acontecendo. Pega lá o microfone, Marcelo, vamos fazer 2 orações aqui. Seja qual for o problema, seja físico, espiritual, mental. A gente precisa, irmãos, de Cristo para que Ele venha nos libertar. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E essa libertação ela é diária, não é libertado hoje e amanhã a gente está livre. Os ataques são frequentes. Vendo? E é pouco falado sobre isso. Às vezes você vai vir aqui, vai ouvir uma mensagem, mas eu quero abordar esse assunto mesmo, de ataques demoníacos. Ainda mais se a pessoa bebe. Piorou. Se bebe, né? Se a casa é jugo desigual, piorou isso. Então nós precisamos entender isso claramente. E também vamos estar orando aqui pelo Patrick, pedido de oração aqui pelo Patrick, que está internado, né, Marcelo? A gente não sabe quem é ele, mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou fazer a oração aqui, vou pôr as mãos também, e Marcelo vai fazer a segunda oração. Senhor nosso Deus, queremos que sejam mensagens que nós temos que abordar mais vezes com a igreja. Verdade, Senhor. Porque os ataques eles são frequentes, Senhor. Às vezes está tudo bem no lar. Não é que do nada sai uma discussão, uma desavença, um desentendimento. Não é que do nada as pessoas começam a se ferir por palavras. Nunca é do nada. Mas são eles, Pai, que estão ali, atuando para trazer uma atmosfera ruim do nosso lar. Verdade, Senhor. Para que as mágoas venham a ser frequentes, os rancores, as tristezas, para que o perdão não venha a ser liberado. Senhor, neste momento nós rogamos em nome de Jesus Cristo, primeiramente visite a casa dos nossos corações, Verdade, Senhor. para que possamos atuar como o Senhor deseja. Se as pessoas falam palavras más, que possamos falar palavras boas, Assim seja. para essas pessoas, Pai, que estão dentro da nossa casa, no trabalho. Para isso nós precisamos ser batizados diariamente pelo Seu Espírito, porque isso não vem de nós, Pai. Verdade. A bondade não vem de nós, proferir palavras boas, positivas, alegres, isso não vem de nós, Pai. Isso vem do Senhor. Amém. Por isso nós precisamos ser convertidos todos os dias pela manhã, pelas Tuas poderosas mãos, Senhor. Verdade. Nos ajude em nome de Jesus. Nós não queremos dar legalidade nenhuma aos espíritos caídos, Pai. Assim seja. Nós queremos dar legalidade ao Senhor, Deus Espírito Santo, Amém. para trabalhar para o Senhor, para que o amor, a bondade, a paz, a alegria, a paciência possa reinar e venha reinar em nossos lares em nome de Jesus Cristo. Verdade. Se tem aqui algum lar, Pai, que está dividido, se tem algum lar aqui que está sofrendo esses ataques, que o Senhor quebre isso em nome de Jesus Cristo. compaixão. E tenha compaixão, Pai, de nós, liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa casa venha a ser realmente um pedaço do lar, assim que possamos também, Pai, nós que conhecemos o Senhor, que possamos, Pai, ter palavras de amor, de palavras de alegria, de palavras de paz, palavras de esperança,
palavras que deixam as pessoas felizes, não que deixam as pessoas tristes, por mais que elas venham dizer palavras duras, que possamos ter palavras de amor, Senhor. Assim Nos seja, ajuda, seja da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Seja, Pai querido. Nos ajuda a combater um bom combate a cada dia, Senhor. Nos ajuda a completar a carreira e guardar a fé em Cristo Jesus, para que o nosso nome venha a ser escrito no livro da vida, Senhor. Repreenda todo o mal em nome de Jesus Cristo, que nos serve, Pai. E quebre todos os laços, se tiverem, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nessas bênçãos, Pai. E peço também aqui pelo Patrick. Não sabemos o estado dele, está em estado grave, não sabemos o que aconteceu, quem é ele, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Seja com ele onde ele estiver e traga também a paz ao seu coração, Pai. Essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Pai querido, Teu Santo Espírito tocou no meu coração para que o Teu servo fizesse esse chamado. Como bem falaste aqui na mensagem, Pai querido, do nosso lar deveria e deve ser um pedacinho do céu. Mas como foi falado aqui também na mensagem, Pai querido, os demônios atuam nos lares. Porque a família foi instituída por Ti e a família é a base da sociedade. Pai querido, a Tua palavra diz, quando fala de Satanás no livro de Isaías, diz que aos seus cativos eles não deixavam eles ir. Satanás deseja que as pessoas continuem acorrentadas, mas a Tua palavra que foi lida, que o Senhor deu aos Seus discípulos autoridade sobre os espíritos imundos, Senhor, para libertar as famílias, para que nos nossos lares a paz venha a reinar pelo poder que há no Teu santo nome, Senhor. Amém. É inadmissível, Pai querido, em nossos lares a atmosfera mudar de uma hora para outra, Pai querido, se não for pela atuação desses seres que são infelizes. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz que se o Filho do Homem nos libertasse, que verdadeiramente nós seríamos livres. Pai querido, não temos como lutar contra o menor dos demônios caídos, Pai querido, não temos, não há força em nós. Por isso estamos indo a Ti, Senhor, porque queremos que o nosso lar venha a gozar de paz, harmonia e tranquilidade. Queremos, Pai querido, que o nosso lar seja liberto em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa-nos, para que no nosso lar os anjos de Deus sintam prazer em estar ali, trazendo uma atmosfera celestial, uma atmosfera de paz, amor, de perdão. Nos abençoe, Senhor. E que essa libertação comece por nós, amém, ao liberarmos perdão, amém, para sermos perdoados, assim como o Senhor nos perdoa. Amém. Não da forma como nós perdoamos, Senhor, que perdoa, mas que é distância. Não, Pai querido, isso não é o verdadeiro perdão. O perdão é aquele que o Senhor nos perdoa. Perdoar da forma como o Senhor nos perdoou. Porque se o Senhor nos perdoasse e quisesse manter longe de nós, o que seria de nós, Senhor? Então nos ajude a crescermos tanto na graça, ao perdoarmos da forma como o Senhor nos perdoou, para que possamos alcançar graça diante de Ti e chegar ao ponto, Pai querido, de dizer as palavras que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E como o Teu servo Estevão também, Pai querido, quando ele esteve diante dos seus algozes, ele proferiu a mesma coisa: perdoa, Senhor. Então nos ajude, Pai querido, nos dê esse dom, como o Teu servo Alex pontuou, que isso não é nosso, mas nós cremos que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, que o Senhor há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse seja o pontapé inicial, Pai querido, para que no nosso lar seja liberto, em nome do Senhor Jesus. É esse meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos todos baixo. Amém. Eu sei. Depois daquele volta, você vai ser